Oi, gente, eu finalmente decidi criar esse canal, onde eu vou mostrar como eu faço os meus GIFs, é, ou GIFs, se pronuncia GIF, mas é estranho, muito estranho, então vai ser GIF e pronto. Geralmente posto os meus GIFs no Tumblr, aqui está o Tumblr. Eu tenho dois Tumblrs, eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá dar uma conferida. Eu agradeço se vocês derem uma seguidinha lá também, se interessar, né, o conteúdo. Se não interessar, segue também, porque tem tanta coisa no seu Tumblr que você nem vai perceber meus posts lá. Então, dá uma seguida também lá, por favor. Bom, vamos começar. A primeira coisa... Bom, nesse primeiro vídeo eu vou ensinar, assim, o básico do básico, para quem não sabe nem como começar a fazer um GIF. Eu vou ensinar como fazer... como cortar o vídeo, colocar no Photoshop, fazer o GIF, assim, sem edição, sem nada, só do tamanho certo para pôr no Tumblr e ele funcionar como deve funcionar. Então, a primeira coisa que você precisa, obviamente, é o Photoshop para fazer os GIFs. Se você não tem o Photoshop, eu vou pôr na descrição do vídeo um link de um Photoshop portátil, desse mesmo Photoshop que eu estou usando. Esse daqui eu baixei pelo Torrent, mas muita gente não sabe usar o Torrent, então eu vou pôr um link de um que é portátil, que é só você clicar lá, baixar, e não precisa nem de muita memória. Ele baixa como se fosse um atalho, você só clica lá e ele abre o Photoshop normalmente com todas as funções. Então eu vou deixar lá o link. Bom, depois que vocês tiverem Photoshop, vocês têm que selecionar um vídeo que vocês vão querer fazer o GIF. Então, você seleciona o vídeo, já deixei separado aqui. Então, se for assim, para fazer o GIF, é bom que não seja um vídeo tão grande como um filme, por exemplo, ou um episódio de uma série. Então, se você quer fazer um GIF de um filme, como é que eu vou fazer aqui, você tem que cortar o vídeo na parte que você quer fazer o GIF. Então, eu uso normalmente o VLC, que ele é bem prático, ele faz praticamente tudo. É grátis também para baixar se você não tem. Você abre o vídeo com o VLC, e aí assim que ele abrir, você grava a parte que você quer e ele cria um vídeo novo, só daquela parte que você vai querer fazer o GIF. Então, fica bem menor o vídeo, bem mais fácil. Não funciona o vídeo muito grande às vezes, porque se é um vídeo muito grande, como filme, você às vezes não consegue selecionar exatamente a parte que você quer fazer o GIF. Às vezes você não consegue selecionar essa parte, e aí você tem mesmo que cortar o GIF, senão não dá, cortar o vídeo, senão não funciona. Ele vai abrir o filme, você pausa e vai para a parte que você quer. Deixa eu ver qual é a parte que eu vou querer. É exatamente esta parte aqui. Vamos ver. Aqui você pausa. Um pouquinho antes, né, da parte que você quer, clica aqui nesse botãozinho de gravar. Se você não tem esse botãozinho aqui, quando você abre, você só vem aqui exibir e controles avançados. Tem que estar clicado aqui. E aí vai aparecer esse botãozinho. Então você clica nele antes da parte que você quer. E aí é só dar o play. E aí você tem que assistir, né? A parte é meio ruim por causa disso, mas se é uma parte pequena, você tem que... Não tem problema. Então você assiste a parte que você quer. Mais um pouquinho.
Já deu, né? Aí você pausa e desclica aqui. Fecha, pode fechar. E aí você pode ver que quando você volta lá na sua pasta de vídeos, eu acho que todos eles salvam na pasta dos vídeos. Se não, só você procurar, né, que vai ter. Na pasta dos vídeos. Vamos. Aqui na pasta dos vídeos vai ter. Demora um pouquinho, porque tem muito vídeo aqui mesmo que eu fiz da mesma maneira. Então ele demora um pouquinho para aparecer. Ele vai estar bem. Vai ser o primeiro aqui. Aqui, bem esse aqui, tá vendo? Esse aqui, ele já está pronto. Só a parte que você quer. Então você minimiza ou fecha, sei lá. Volta lá no Photoshop. Aí agora você pode realmente começar a fazer o seu GIF. Você vem aqui em Arquivo, Importar quadros de vídeos para camadas. Você clica, escolhe o vídeo que você quer e abre ele. Essa parte demora um pouquinho até ele criar o GIF. Pronto, vai aparecer essa janelinha aqui. E aí, onde você vai escolher o intervalo que você quer que seja o seu GIF, propriamente. Então, aqui você não mexe, assim, eu nunca mexo nisso, não serve pra nada. Na verdade serve, mas não importa. Então você escolhe aqui a parte que você quer. Um pouquinho antes, como, por exemplo, eu quero a partir dessa parte, então eu vou pôr um pouquinho antes, tá vendo? Uma cena antes. E aí, uma cena depois, um quadro depois, né? Aqui vai ficar muito grande. Pronto, aqui. Vai ficar bem grande, ok. Então, aí a gente vai entrar na parte do tamanho, né, já do GIF. Porque se você quiser postar ele no Tumblr, que eu acho que é onde a maioria vai postar, assim, acho que é a melhor plataforma que tem para GIFs. Então, se você for postar no Tumblr, o Tumblr só admite GIFs de tamanho 2 megabytes. Tem que ser de 2 megabytes para baixo. Se for maior que 2 megabytes, ele não vai rodar de jeito nenhum, não vai funcionar, vai ficar como se fosse uma imagem, não vai funcionar. Então, para ele ser 2 megabytes, assim, tem várias formas de diminuir o tamanho, mas a melhor forma de diminuir o tamanho sem mexer na qualidade do GIF, que é quando você vê aqueles GIFs tipo cheio de mancha ou aqueles pontinhos, isso diminui o tamanho do GIF, mas também fica horrível o GIF. Então, para você diminuir o tamanho do GIF sem mexer na qualidade, o que você vai ter que fazer é diminuir o número de quadros, ou seja, diminuir o GIF propriamente dito, assim, o intervalo, né, da cena, ou sei lá. Então, primeiro você pega a parte que você quer, por exemplo, essa parte que eu quero, essa parte eu não vou usar. Então você deleta o resto, o comecinho, e vem no final e deleta a parte do final. E aí, 164 é bastante, então você tem que reduzir para no mínimo 60, assim. Uma vez já funcionou, acho que um GIF de 72 quadros pra mim, só que não dá, é muita coisa. E também tem outra coisa, se você for fazer um GIF set no Tumblr, que são vários GIFs, se for uma coluna só,
que é, por exemplo, não vai ter nenhum aqui. Se for uma coluna só, que é tudo isso junto, assim, um GIF só, é, você... O GIF tem que ser bem menor, assim, tem que ter muito menos quadros, porque o tamanho dele vai ser maior, então ele tem que ter muito menos quadros. Para um GIF assim, os quadros têm que ser de 45 para baixo. Isso, assim, varia de acordo com as cores que o GIF tem. Se tem muitas cores, aumenta o tamanho também do GIF. E, então, tem muitas variáveis, assim. Então, mas de 45 para baixo ele funciona. Primeiro, depois que você deleta aquelas que você não vai usar realmente, você vem aqui e põe achatar quadros em camadas. Você vai usar muito isso. Porque daí ele pega os quadros que estão aqui, que são os que você vai usar, os que você vai usar, e, e põe eles aqui nas camadas, que é onde você pode editar ou transportar, assim, duplicar para outro arquivo e fazer outro GIF. Mas isso eu vou explicar depois, assim, como fazer dois GIFs, tipo um GIF set, que são vários GIFs, com a mesma cena, assim, continuando. É bem simples também, mas vai ficar muito, muito longo o vídeo se eu explicar agora. Então eu vou fazer um GIF só, bem rápido, assim. Bom, agora que ele... Agora ele... Tá vendo? Ele pegou esses quadros que tá aqui e transformou nas camadas. Então, você clica aqui no primeiro, que daí você vai poder ver qual que é a primeira camada que você vai usar. E aí o resto, dali pra baixo, você deleta, porque você não vai usar mais. Você vai usar as novas camadas. Isso, assim, não é necessário, extremamente necessário fazer, mas eu acredito que ele diminui um pouquinho também o tamanho do GIF. Se você tem camadas que você não vai usar. E também, se forem muitas camadas que você deletou aqui, elas continuam aqui. Então, pode ser que o Photoshop fique mais lento se você deixar aquelas camadas ali. Bom, depois que você tem as que você vai usar aqui, você tem que agora diminuir o tamanho propriamente do GIF. Você tem que diminuir o intervalo. Você pode dar o play se você quiser. Pronto. Aqui, acho que eu vou usar... Não vou fazer de 70, eu vou fazer um GIF só. Acho melhor, porque depois eu explico como fazer os dois, né? Mais de um, com a mesma cena. Então, eu vou deixar com 45. Vamos ver se funciona. Também ele tem que estar sempre nesse daqui, no sempre. Se tiver numa vez, ele vai só rodar uma vez e vai parar. Então, não dá certo. Você pode colocar nesse de 3 vezes, assim, mas não dá, né? O GIF tem que rodar sempre. Então, depois que você escolheu exatamente o que você vai querer, o GIF, 45 quadros, tá vendo? Acho que é o limite para um GIF desse tamanho inteiro. Vou tirar isso aqui. Isso, desse tamanho assim. Aí você vem aqui de novo e põe achatar quadros em camadas, porque agora você tem novos quadros que você vai usar. Você deletou mais quadros, então você faz a mesma coisa. Se você quiser também, né? Se não quiser, não precisa. Agora que você já tem o seu GIF, ele inteiro, tudo que você vai usar, você pode cortar ele se você quiser. Geralmente, assim, esse tamanho geralmente até funciona, mas eu acho ainda muito grande.
você pode pôr em restrito, sei lá, pode pôr aqui 16, 19, 16, 9. Você vem aqui no irrestrito, aqui irrestrito, e escolhe o tamanho que você quer. Acho que, sei lá, você pode dar um zoom que fica melhor. Não precisa ser assim muito também. Pode ser assim, eu acho que funciona normal. Pode dar um play pra ver como vai ficar. Acho que tá bom. E aí, bom, a partir daqui, você pode adicionar a edição, assim, brilho, curvas, cor, essas coisas. Isso eu vou falar em outro vídeo, provavelmente, porque vai ficar muito grande se eu falar aqui, porque são muitas coisas, assim, muitas etapas que eu uso realmente pra editar um vídeo. Editar um GIF, desculpa. Então, eu vou deixar assim mesmo, sem edição nenhuma, só pra vocês verem, assim, que funciona mesmo desse tamanho e com esses quadros. Vamos ver, né, se funciona com esse tanto de quadros, senão vou ter que diminuir, mas eu acho que pode funcionar. Aí depois, você não pode esquecer, depois que você cortou e fez tudo, a última coisa, a última coisa que você vai fazer é na imagem. Você vem aqui em imagem, tamanho da imagem. Porque tá vendo? Ela tá com 1920 pixels. Então, isso é muita coisa. Então, você diminui. O tamanho, assim, padrão do Tumblr, da página do Tumblr, essa página, esse quadradinho aqui, assim, dá 500 pixels de largura, se eu não me engano. Então, se você fizer um GIF de 500 pixels de largura, ele vai ficar exatamente ou quase exato nessa moldura aqui. O Tumblr não vai precisar diminuir nem aumentar o seu GIF. Isso é bom. Mas eu vou deixar então 500. Normalmente 450 fica bom também. Vamos ver se vai funcionar. Aí depois que você cortou o seu GIF e diminuiu o tamanho, depois que estiver pronto, né, o GIF, do jeito que você quer, você dá um play assim, vê se não tá muito rápido ou muito... Se estiver muito rápido, você vem aqui, você seleciona todos, você vem aqui, seleciona todos e clica aqui nesse númerozinho, clica aqui em outro, e você vai com a bolinha do mouse, você põe para cima ou para baixo, de acordo com a velocidade que você quer. Geralmente, assim, 0,8 é muito devagar, 0,9 é muito devagar e 0,3 é muito rápido. Então, se eu vou pôr o 0,4, eu acho que já tá bom do jeito que tá. 0,5, vai, pra ficar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Bom, depois que já tiver tudo feito, se o GIF tiver cortado e a imagem tiver... que você tiver diminuído o tamanho, você pode salvar ele como um GIF mesmo. Você vem aqui em arquivo, salvar para a web. Ele vai abrir essa página, você espera ele carregar. E aí tem essas opções aqui. O que você vai mexer disso aqui é só nesse daqui. Eu ponho geralmente... isso é como se fosse um esquema de cores. Eu ponho, pode ser seletivo ou adaptável, tanto faz. Aí que você pode escolher padrão ou difusão. A difusão são aqueles pontinhos, porque vai ter imperfeições no GIF, com certeza. Então, você pode escolher como vão ser essas imperfeições. A difusão são aqueles pontinhos que você vê
nos GIFs, né? Assim, nas partes imperfeitas. O padrão é a mesma coisa, só que são quadradinhos. E quando o GIF tá longe, parecem que são risquinhos, assim, riscos na, na horizontal e na vertical. Eu prefiro o padrão, eu acho mais bonito do que os pontinhos da difusão. Mas dá quase assim na mesma, é muito pouca a diferença. E aí, qualquer um que você escolher aqui, você põe a mesma coisa aqui. Então, se for padrão aqui, você põe transparência de padrão aqui também. E aí você roda ele para ver se tá tudo bem. E aí você pode salvar. Eu tenho a impressão de que isso não vai funcionar, mas tudo bem. Você pode salvar, sei lá, vou salvar HP1. Já tem, mas tudo bem, substituir. E aí depois que ele salvar, pronto, você já tem o seu GIF. Aí você pode vir aqui no Tumblr e postar ele. Vem foto. Essa parte demora um pouquinho, principalmente se você está com o Photoshop aberto. Outra coisa que eu recomendo é você não fechar o seu arquivo do GIF que você está editando no Photoshop antes de você ter postado tudo, assim. Antes de você ver que o GIF funcionou realmente. Porque se ele não funcionar, você pode voltar aqui rapidinho e editar e já salvar de novo e ver se funciona, entendeu? Então, se você tiver fechado, você vai ter que fazer tudo de novo. Ou você salva e abre de novo depois. Mas só assim, para você não perder o GIF. Você faz o upload. Procura a pasta que você salvou. Procura o seu GIF. Aqui, abrir. Aqui ele abriu o GIF. E aí é só você esperar ele carregar. Geralmente eu mudo aqui para Save as Draft, que é salvar como rascunho. Porque você pode salvar e ver se ele funciona. Se ele funcionar, você já posta. Se ele não funcionar, dá pra você editar antes de postar ele. Dá pra você editar, colocar outro GIF, sei lá. Aí você espera ele carregar, acho que não deve demorar muito. Geralmente, assim, demora quando é um GIF set, que são vários GIFs. Quando são vários GIFs, ele demora bastante, mas quando é um só, assim, ele demora só um pouquinho. Aí pronto, é quando dá pra você clicar aqui, você clica sem assim adicionar nada, nem tag, só pra você ver mesmo se ele funciona. Salva, aí você vai lá nos seus rascunhos. Aí, ó, tá vendo? Falei que nem ia funcionar, não funcionou. E então, bom, agora eu já vou ensinar vocês a como consertar isso, fazer ele funcionar. Como eu não fechei o meu GIF, ele tá aqui, ele ainda está aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou diminuir o tamanho da imagem. De 500 vai para 450. E depois disso, assim, normalmente quando tem edição e todas essas coisas, acaba diminuindo o tamanho do GIF, porque ele acaba deletando algumas cores do GIF. Acaba juntando, por exemplo, junta duas cores em uma só, e aí isso diminui o tamanho do GIF. Mas como eu não vou pôr nenhuma edição aqui, eu vou só
usar os recursos de deletar os quadros e diminuir o tamanho. Já diminui o tamanho, agora eu vou deletar alguns quadros. Vou deletar o primeiro e o último, por exemplo. 2 quadros. Eu acho que agora já funciona. Vamos ver. Eu vou tirar mais um pouquinho, porque acho que dá. Vou deixar com 40. Isso, 40. Aí você vem, salva do mesmo jeito. Isso daqui, ó, tá vendo que tem esses pontinhos aqui que ficam? Isso é essa bordinha aqui. Se você der um zoom, você vai ver que tem essa bordinha. Se acontecer isso, você vem aqui no corte, na ferramenta de corte, e só tira essa bordinha dali. É um pixel assim, essa bordinha. Não vai fazer nenhuma diferença no seu GIF, mas já tira aqueles pontinhos brancos que ficam no canto. Você vem, salva ele de novo. Agora tá vendo? Sumiu aqueles pontinhos. Você salva ele. Vou salvar com o mesmo nome, já que eu não vou usar aquele outro. Você pode vir aqui editar e deletar, ou pode criar outro. Se eu vou criar outro, acho mais fácil. Abre de novo. Aí agora ele vai carregar, tem que esperar ele carregar de novo. Depois que ele carregar, você salva ele de novo e vê se funciona. Não funcionou, de novo. É assim mesmo, você começa com o que seria ideal para você do GIF e aí você vai diminuindo daí. Eu vou diminuir a velocidade, quer dizer, aumentar a velocidade, vou voltar para 4 e e vou diminuir vou diminuir mais alguns quadros. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Vamos ver. 36. Acho que agora tem que dar. Salva de novo, do mesmo jeito. Também influencia o quanto as pessoas estão se mexendo no GIF. É estranho, mas isso influencia. Se o fundo se mexe, também influencia, ou se o fundo é parado. Mas como tem muitas pessoas se mexendo nesse GIF, acaba atrapalhando, assim. Você tem que diminuir mais quadros do que o normal. Vamos ver, abrir ele de novo. Tá vendo? Ele já ficou assim bem mais rápido. É meio estranho assim, sei lá, pra quem olha, mas
É o único jeito dele funcionar. Tem gente que não se importa, assim, do GIF ficar mais rápido do que o normal. Mas eu acho meio estranho, eu prefiro ele estar com a velocidade normal ou menor, assim, mais devagar. Bom, você salva ele. Ah, agora ele funcionou, tá vendo? É assim mesmo, você começa de onde você acha que seria o ideal pro seu GIF e aí você vai diminuindo daquilo. Você vai, assim, meio que é, você vai diminuindo daquilo, assim, tirando os quadros, diminuindo o tamanho. Geralmente, assim, colocar o GIF em preto e branco é sempre uma solução, porque ele tira todas as cores, mas acho que tá uma qualidade boa, assim, razoavelmente. Você pode ver que ele, geralmente você pode clicar no GIF e ele aumenta, né? Mas como ele tá bem menor do que seria, ele nem deixa você clicar, porque ele já tá o tamanho dele normal aqui. Aí, bom, agora que ele já funcionou, você pode vir aqui editar, colocar um texto, sei lá, ou algumas tags. Aí depois é só você postar. Aí você já tem o seu GIF com qualidade razoável. Depois, assim, quando eu mostrar como fazer o GIF de um GIF set com no mínimo dois GIFs, um do lado do outro, você vai ver que é bem mais fácil de fazer os GIFs funcionarem, porque assim, é certo, assim, 50 quadros ele vai funcionar de qualquer jeito. A não ser que tenha muita coisa no GIF. Mas é bastante certo, assim, então você não precisa ficar fazendo ele funcionar. É que é complicado de você dividir a mesma cena em várias partes para fazer vários GIFs, mas agora você já sabe como fazer um GIF só. Espero que você tenha gostado e aprendido, né, como fazer. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda uma mensagem para mim no Tumblr, que agora eles têm lá o sistema de mensagem que eu respondo. E aí, bom, é isso. Tchau.